Boa noite, pessoal. Então, eu vou considerar com vocês o que eu enviei para vocês no portal, no Web Sofia, tá? Então, eu mandei para vocês o cronograma da nossa disciplina. Disciplina é Assistência de Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas. Então, aqui eu trouxe para vocês os temas que vamos considerar dentro dessa grade. Mandei também para vocês o roteiro do trabalho, que vai abordar aqui nesse roteiro como eu quero que faça, né, esse trabalho, tá? Como ele deve ser feito, qual que é o tema. Lembrando que ainda não temos data para avaliação, tá? Inclusive aqui no cronograma eu disse que teremos 2 avaliações e um trabalho, tá? O trabalho vai valer 30% da média. As avaliações ainda não está definido quando vai ser feita, tá? Não sei se vai ser uma ou se vai ser 2, tá? Então, aqui, na verdade, vai ficar em aberto as avaliações, mas o trabalho eu já coloquei para vocês, tá? Ele vai valer 30% da média final de vocês. Então, ontem eu comecei abordando com vocês um tema, né, que tá nessa resolução, número 7, tá? De fevereiro de 2010, que fala sobre requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia intensiva, tá? Então, unidades de terapia intensiva, então a gente conhece esse nome como UTI, tá? U de unidades, T de terapia e de intensivas. Então, o que essa resolução ela vai abordar? Então, ela vai trazer o que precisa ter, né? Quais são os requisitos mínimos para funcionar uma unidade de terapia intensiva, para funcionar uma UTI. Tá, então aqui traz definições, né? Primeiro, quando fala definições é como se fosse um sumário, tá? Ele vai falar, né, os termos e vai dizer o que é. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para vocês. O que é um evento adverso? Então, aqui vai explicar na frente o que é um efeito adverso. Gerenciamento de risco. Então, na frente explica o que é gerenciamento de risco, tá? Então, aqui nesse definições, nessa seção 3, definições, ele vai trazer a definição de alguns termos utilizados dentro de uma unidade intensiva, tá? Micro-organismos multiresistentes. Então, na frente vai dizer o que é, tá? Fala também, aqui nessa resolução, a organização, né? Como deve ser feita essa organização, tá? O que ela precisa ter para funcionar, com respeito à parte sanitária, a parte de estrutura física, tá? Como ela deve ser, a parte de recursos humanos, tá? O que é a atribuição de cada profissional que atua dentro da UTI. Fala também sobre acesso a recursos assistenciais, tá? Que são todos aqueles que devem ser garantidos, né? Serviços que devem ser garantidos dentro de uma UTI, tá? E esse serviço ele deve ser beira-leito. Isso quer dizer o quê? Que o paciente de UTI, na maioria das vezes, ele não vai conseguir sair do setor, por exemplo, para fazer um exame de raio-x. Então, vai ter que ter esse recurso assistencial à beira-leito. Pode ser também um exame de imagem, pode ser uma avaliação de um médico especialista. Então, precisa ter todos esses recursos para atender esses pacientes. Processos de trabalho, tá? Então, fala sobre o atendimento dos pacientes em UTI com respeito ao atendimento interdisciplinar, integral, como ele deve ser feito. Ele traz cada item detalhadamente. Fala também do transporte do paciente. Até no questionário que eu mandei para vocês com esse tema, eu fiz uma questão, como deve ser esse transporte. Então, lembrando que o paciente de UTI é um paciente que ele vai ser um paciente grave, tá? Até a gente vai continuar abordando esse tema, né? Eu vou entrar agora nessa questão, né, de quais são os pacientes que ficam em UTI e quais são os tipos de UTI. Mas lembrando que todos os pacientes dentro de uma unidade de terapia intensiva, ou seja, dentro de uma UTI, vai ser um paciente grave. Então, ele precisa de todo um cuidado, né? Quando precisar transportar esse paciente, então vai ter aqueles requisitos mínimos que devem existir para fazer esse transporte. Então, aqui ele vai trazer especificamente como deve ser, tá? Então, esse paciente ele vai ter que ter no transporte, no mínimo,
um médico acompanhando, um enfermeiro, tá? Vai precisar de todo um acompanhamento de diagnóstico, tá? Por exemplo, vai ter que ter um aparelho de oximetria, né? Que vai ali tá mostrando a frequência cardíaca, a saturação desse paciente. Isso tudo devido a ele ser um paciente grave. Ainda falando dessa resolução, ela vai trazer também a questão do gerenciamento de riscos e eventos adversos, né? Devido a ser um setor crítico, a UTI ela vai ter né, todos esses riscos e eventos adversos. Então, como deve ser feito esse gerenciamento, tá? Com respeito à prevenção de IRAS. Então, também cobrei no questionário com respeito a IRAS. O que significa IRAS, né? Que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. E como preveni-las, tá? Então, a UTI é um setor que por conta, né, de ser um setor que realiza-se procedimentos invasivos, é um setor que vai ocasionar, né, com mais frequência essas IRAS, né, ou seja, infecção, né, hospitalar relacionada à assistência à saúde. Então, como a gente pode fazer a prevenção, né, e o controle dessas infecções, né? Como que a gente vai fazer isso dentro da UTI? Tá? Dentro aqui dessa sessão fala sobre o CCIH, tá? Que é o controle de infecção hospitalar, que vai trabalhar junto, né, com o hospital para fazer o controle dessas infecções. Tá? Fala sobre recursos materiais, tá? Quais são os materiais, né, minimamente o que deve ter dentro das UTIs. E é isso, gente. Eu acho muito interessante essa resolução. Até eu peço para vocês lerem na íntegra, tá? Eu mandei ontem para vocês, eu vou deixar hoje também a aula em aberto para vocês lerem essa resolução. E assim, é muito interessante por conta desse detalhamento, né? De como deve ser feito, né? Como deve acontecer minimamente para acontecer, né, o funcionamento de uma UTI.